Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Kevin Bill, de FB de vocês, e hoje nós vamos também falar sobre curiosidades, mas nós vamos falar hoje sobre um tipo de curiosidade diferente, que no caso nós vamos falar do som. E como é que funciona o nosso ouvido, né? Os sons, eles são vibrações de ar que produzem ondas e elas entram no pavilhão auditivo, que no caso seria essa parte aqui que a gente chama de orelha, né? Esse é o pavilhão auditivo e depois ele passa pelo canal auditivo, que é esse bem aqui. Logo após as ondas chegarem até o tímpano, que é essa membrana aqui em verde, ela lembra também muito um tambor, sabe aquela membrana do tambor que você, né, aquele tamborzinho de batucar e tudo mais? Então, quando chega lá, ela vibra com a chegada do som. Nós temos 3 ossos que são bastante importantes e também são considerados os menores, que no caso nós vamos ter aqui a bigorna, que é este ossinho bem aqui, ou no caso vou falar na ordem mesmo, aqui ó. Nós temos o martelo, a bigorna e bem aqui assim ó, esse ossinho bem aqui, o estribo. Eles são conectados ao tímpano e com a vibração do tímpano, esses ossos eles vão se movendo e enviam ondas para a cóclea e ela transforma essas ondas em sinais elétricos e as envia para o cérebro através de um nervo auditivo. Então a cóclea é essa estrutura em roxo e bem aqui nós temos o nervo, né, que é esse nervo auditivo. Aqui está escrito acústico, mas é a mesma coisa, tá? Então ele vai sendo levado essa informação para o cérebro e nós conseguimos identificar as coisas. No cérebro, esses sinais são percebidos como sons que podem ser reconhecidos e compreendidos, como por exemplo, a gente vai reconhecer o som, né, de uma ambulância, por exemplo, passando. E a gente consegue interpretar que esse som é uma situação de emergência, por exemplo. Tanto é que quando a gente está no sinal de trânsito, tem vários carros à frente e uma ambulância vem atrás com a sirene ligada. Então, esse som ele vai fazer toda essa trajetória, né? Vai ser mandada para o cérebro e o cérebro vai codificar essa mensagem, vai interpretar e vai dizer: esse sinal de ambulância significa que algo urgente está tentando passar, então vou dar passagem. Aí os carros começam a ir para vários outros lados e assim a gente tem uma passagem livre para a ambulância, certo? Bom, hoje em dia talvez vocês não conheçam pelo nome, né? Mas ring-tone, eles são os toques de celular. E bom, eles só vão tocar em uma frequência de 17 kHz, que é uma faixa teoricamente imperceptível para pessoas com mais de 30 anos. Eu estou quase chegando lá. Oh meu Deus, falta um ano. Então, o que acontece? Isso tem uma utilidade que pode ser usada para os aparelhos celulares e para tocar mensagens sem que fossem percebidos por outras pessoas, como em reuniões e até mesmo dentro da sala de aula. Esse tipo de toque, ele poderia ser ouvido apenas por crianças e jovens. Os adultos, eles não podem perceber esse tipo de som, porque quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai perdendo certas habilidades. Uma delas é a audição, certo? Os bebês, eles podem ouvir os sons desde a barriga da mãe. Eles já podem ouvir os primeiros sons durante os primeiros meses de gestação. Já na 12ª semana, o ouvido já está completo e assim ele é capaz de identificar quando a mãe está falando, quando o pai está falando, ou quando pessoas próximas, né, ali da família estão falando. Ele pode identificar até quando ele está num lugar assim que tem pessoas estranhas falando, tipo numa festa de aniversário, ele pode música muito alta, ele pode se sentir incomodado e ele pode
empurrar com o pé, né, dar aqueles famosos chutes do bebê. E a voz do pai e da mãe também pode acalmar o bebê até depois que ele nasce, certo? Então, por exemplo, quando o bebezinho nasce, aí ele tá lá chorando, aí ele escuta a voz da mãe ou do pai falando com ele fica até mais calmo. Silêncio absoluto. Se o ser humano ficar exposto ao silêncio absoluto, ele pode até enlouquecer. Isso porque, ao manter um silêncio livre de ecos e ruídos externos, nós conseguimos escutar os sons que nosso corpo produz, até então imperceptíveis aos nossos ouvidos. Já que nós estamos num silêncio absoluto, para preencher a falta desses sons externos, o nosso cérebro ele passa a fantasiar sons de coisas que não estão ali no local. 45 minutos dentro dessa sala que vocês estão vendo um senhor sentado, causa já essas sensações de loucura, a pessoa começa a ter delírios, ela começa a escutar coisas que não estão ali, como buzinas, barulho de cidade mesmo, sabe? Principalmente se a pessoa é acostumada na cidade. Se for no campo, ela vai escutar o mato, pássaros e tudo mais. Quando um avião ultrapassa a barreira do som, a densidade do ar se torna maior que a normal, fazendo assim que se forme uma espécie de muro na frente do avião. Em 1923, um americano ultrapassou pela primeira vez a barreira do som. E se vocês procurarem mais na internet, vocês vão encontrar um cara que fez um salto, ele subiu com um balão e de uma determinada altura, sem equipamento nenhum, ele foi de queda livre, ele conseguiu ultrapassar essa barreira do som. A velocidade do som no nível do mar, ela é de 340,29 metros por segundo. Então, se você conseguir passar essa velocidade, você atingiu a barreira do som. Certo, galerinha? Então, nosso vídeo fica por aqui, de curiosidades, e até a próxima. Tchau, tchau.